220? 320. Porque vocês percebem que a cada 1 hora ele percorre 80 quilômetros? Uma Sim, hora, ele vai 80. subindo 80, né? 80, 80. 1 hora, 80. 2 é 160. 3, 240. 4, 320. 5, 400. E assim por diante. Ou seja, a cada 1 hora, ele percorre 80 quilômetros. Então, pela leitura do problema, o que você percebe? Que aumentando a hora, aumentando o tempo, consequentemente vai aumentar a distância. Os dois estão aumentando conjuntamente. Né? Então, observe aqui a tabela. Então, 1 hora 80, 2 horas 160 e 3 horas 240. Né? Então, eles são iguais. A cada 1 hora, eles andam 80 quilômetros. Tudo bem? Fica claro isso? Que os dois estão aumentando ao mesmo tempo? O tempo Sim. aumenta e a distância aumenta na mesma proporção. Tá bom? Na mesma razão, né? Eu te falo. Então tá assim, ó. As grandezas, tempo não conseguia atribuir o valor para o tempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, e assim por diante. A outra grandeza, distância, 80, 160, 240, 320, é outra grandeza. Elas são diretamente proporcionais, né? Então, pela definição, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando você aumenta uma, a outra aumenta na mesma razão da primeira, né? Olha, na primeira hora aumentou 80, na segunda hora também vai aumentar 80, na terceira hora também vai aumentar 80, mas só que em relação a quem? Em relação à primeira. Tudo bem? Sim. Então Ô, essas são. professor, Fala. mas tipo assim, eu multiplico ou como que eu faço? Não, agora aqui, por enquanto, não é nem, a gente nem está falando em questão de multiplicar, ainda não vou falar como que está calculando. Eu só quero que você visualize o que está acontecendo. Observe que aumentou o tempo. Pela tabelinha que você está observando aí, você viu que aumentou o tempo. Cadê a tabelinha? Olha aqui a tabela. Não aumentou o tempo? O tempo era 1, a distância era 80. O tempo era 2, a distância foi para 160. O tempo era 3, a distância foi para 240. Então significa o quê? Que o tempo ele foi aumentando. E a distância também foi aumentando. Só que a segunda distância, ela aumentou na mesma proporção do que no primeiro tempo lá. Aumentando de 80 a 80, de 80 em 80. Se você continuar aumentando o tempo, a distância vai continuar aumentando também na mesma proporção. Ou seja, 80 quilômetros. Então, se eu completasse aqui o quadro, o tempo 4 horas, olha, era 80, ela está sempre aumentando na mesma distância. Aumentou 80, se o primeiro momento era 80, se está aumentando 80, o segundo momento passa a ser 160 horas. Se está aumentando em 80, o terceiro momento vai ser 240. Se está aumentando em 80, o próximo momento, a próxima distância vai ser 320. E assim sucessivamente. Significa que está aumentando de 80 a 80. Aumenta o tempo e aumenta a distância na mesma proporção. Tá? Eles estão aumentando iguais. Tá? Ainda a gente não vai fazer conta. Logo em seguida a gente vai fazer a continha para mostrar para você. Tá? Então, aqui, essa tabela era só para mostrar que são diretamente proporcionais. Já nas grandezas inversamente proporcionais, tá? Vamos ler aqui o probleminha. O automóvel faz um percurso em 1 hora com a velocidade de 120 km por hora. Ele faz o percurso em 2 horas com a velocidade de 60 km por hora. Ele faz o percurso em 3 horas com a velocidade de 40 km por hora. Se você observar essa informação, o que está acontecendo aqui? Está aumentando a hora, e, consequentemente, está diminuindo a velocidade. Não é isso que está acontecendo? Observa bem aí. Aumenta a hora e diminui A velocidade. Peraí, deixa eu arrumar um negócio aqui. Olha lá. Aumentou a hora
e, consequentemente, diminuiu a velocidade. 1 hora estava na velocidade de 120. 2 horas, a velocidade baixou para 60. 3 horas, a velocidade baixou para 40. Então, o que está acontecendo? Aumenta a hora e diminui a velocidade. É isso que está acontecendo nesse probleminha. Tudo bem? Então, Tudo bem. observe a tabela. Ó. O tempo. O tempo 1. Né? Quando o tempo é 1, a velocidade é 120. Quando o tempo é 2, a velocidade é 60. Quando o tempo é 3, a velocidade é 40. Né? Então, se você fizer o produto desses elementos aí, vocês vão ver que são sempre iguais. Mas, observando a tabela, sem ter que fazer nenhum tipo de operação, o que está acontecendo aí? Só observando a tabela, sem fazer nenhuma conta. Vocês percebem que o tempo aqui ele está aumentando gradativamente, de 1, 2 e 3. E a velocidade ela vem diminuindo. Né? Então, por isso que eu falo? Por que é inversamente proporcional? Porque o tempo aumenta e a velocidade diminui. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando eu aumento uma, a outra diminui na mesma razão da primeira. Tá? Então, para resolver esses probleminhas de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, nós utilizamos a regra de 3 simples. Né? Então, através da regra de 3 simples, a gente consegue resolver esses probleminhas, né? De forma bem tranquila, usando a razão. Né? Então, veja aqui o exemplo. Olha lá. Ó, olha como é simples você observar. Então, comprei 5 metros. Ah, não coloquei o valor, né? Bom, mas pelo probleminha vocês sabem. Comprei 5 metros de corda por R$40. Quanto pagarei por 14 metros? Bom, quais são as grandezas envolvidas aí? É a quantidade de metros que eu comprei e o valor que eu vou pagar, certo? Se eu comprar uma quantidade maior de corda, consequentemente, vou pagar um valor maior. Não é isso que está acontecendo? Vai aumentar a quantidade de metros, consequentemente, vai aumentar o valor que eu vou pagar. Então, as duas aumentam na mesma proporção, são diretamente proporcionais. Tá? Então, olhando aqui o exemplo, ó, 5 metros de corda custa R$40. 14 metros de corda vai custar quantos reais? Aí eu montei, né? Eu vi que as duas aumentam na mesma proporção, elas estão aumentando. Se aumenta o tamanho do corte da corda, consequentemente eu vou pagar mais. Então, elas são diretamente proporcionais, as duas aumentam na mesma proporção. Então veja, 5 metros custa 40, 14 metros vai custar quanto? Aí é a regra de 3, né? Lembra que nós fazíamos lá nos exercícios de juros simples? Que estava assim. Montei a razão, né? As duas razões. Aí eu vou fazer o 5 que vai multiplicar o x, que é a regra de 3, é a multiplicação em cruz. Tá? Então 5 multiplica o x e o 40 multiplica o 14. 5 vezes x, 5x. E 14 vezes 40, 560. É o x que eu quero descobrir. Está multiplicando, é só passar dividindo. Aí 560 dividido por 5, eu vou encontrar o 112. Tudo bem na montagem desse problema? Sim. Estão comigo? É que eu não vejo vocês, que eu estou em outra tela. Tudo bem? Vocês estavam falando alguma coisa? Não, tudo ok, Tá pô. Então, essa é diretamente proporcional. Diretamente proporcional é fácil de encontrar e vocês vão perceber automaticamente que um aumenta, o outro também aumenta. Um pouquinho diferente é a inversamente proporcional. Vocês só precisam ficar atentos à leitura, porque a montagem da regra de 3 é simples. Tá? Vocês vão montar sempre duas razões e multiplicar em cruz. Não tem muito segredo, não. Mas pelo probleminha,
Da hora, você já consegue perceber. Ó. Por exemplo, o exemplo 2. Com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Ora, quais são as grandezas envolvidas aí? A quantidade de operários e o tempo que eles vão gastar para construir esse muro, certo? Então, a grandeza envolvida aí são os operários e os dias, certo? 12 dias, 12 operários constroem o muro em 4 dias. Concorda comigo que se eu diminuir a quantidade de operários, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar. Aumentar. Estão na mesma proporção? São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Entendi. Olha a pergunta. 12 operários em 4 dias. 8 operários em quantos dias? Ora, se diminuiu o número de operários, o que vai acontecer com os dias? Vai aumentar. Tá. Um aumenta e o outro diminui. Então, aí eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Então, olhando aqui, olha a expressão. Né? 12 operários em 4 dias. Certo? 8 operários, em quantos dias eles vão trabalhar? Ora, o que aconteceu aqui? Qual foi a grandeza que mudou? Né? A grandeza que mudou foi de operários. Diminuiu o número de operários. Então, quando acontece isso, ó, vocês estão vendo que a representação está assim: 12 operários, 4 dias. 8 operários, quantos dias eles irão levar? Né? Então, a grandeza que está sendo alterada aqui, ó, tá vendo aqui? São dos operários. O que vai acontecer? Diminuiu a quantidade de operários. Então, é essa grandeza que está sendo mudada. Então, eu vou inverter essa razão. Olha lá. Vocês estão vendo por que ficou diferente aqui? Ó? Olha lá. Aqui era 12 e 8. Então, agora, como essa grandeza que está sendo mudada, que está sendo invertida, por isso que eu vou inverter a ordem da grandeza aqui. Porque diminuiu o operários, né? E, consequentemente, vai aumentar os dias. Tá? Então, essa que inverteu. Então, aí, depois é só fazer a regra de 3. O que é a regra de 3? Vou multiplicar em cruz. Então, sempre na grandeza inversamente proporcional, eu sempre vou inverter a grandeza, né, que está sendo alterada. Tá? Então, está aí um exemplo. Grandezas inversamente proporcionais. Então, devemos inverter a grandeza operária. Por que eu inverti a grandeza operária? Porque foi a grandeza operária que está sendo alterada. Porque era 12 e baixou para 8. Então, ela que alterou. Né? O outro você vai encontrar, que é o x. Tá bom? Então, 8, 12. Aí, multiplicação incluso. O 8 multiplica o x e o 4 multiplica o 12. Então, 8x é igual a 48. X é igual a 48 dividido por 8, que é igual a 6. Tudo bem? Eu vou fazer 3 exercícios com vocês. Deixa eu pegar aqui. Para vocês chegaram a copiar isso aí ou não? Eu copiei, pro. É mais fácil para a gente. Aí eu ponho na lousa para a gente ver. Bom, só vou ler o primeiro aqui, aí vocês tentem fazer. Ó. Eu vou falar. Vocês vão falar para mim se é grandeza diretamente ou inversamente vão tentar fazer. Por exemplo, ó, veja o 1. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? O que vocês acham que é aí? É uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? No primeiro. Diretamente. Diretamente, não é? Ora, Sim. uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Se vai aumentar o tempo, consequentemente vai aumentar a quantidade de voltas. Não é isso? Sim. Então, vamos lá. Quantas voltas?
Acho que eu copiei errado. Quanto deu aí? Rapidinho, vocês conseguem fazer? Vou tentar fazer aqui agora. Tá, eu espero vocês, tá? Tá. 2 minutinhos para vocês fazerem. Vou esperar aqui. Enquanto isso, eu vou ver um. Ô, Hélio. Hélio? Vem cá. Cadê o Eric? O Eric, cadê ele? Pessoal, se cair, não sai não que eu volto. Tá aqui, às vezes está falhando aqui na internet. Vou fazer aqui também. Eric, é essa hora na rua? Oi? Conseguiram? Consegui não, na hora de montar, tô enrolando aqui. Tô me atrapalhando. Tá, então eu vou pôr na lousa. Vou pôr na lousa. Sim. Mas vocês copiaram o exercício? Eu saio da Eu lousa, copiei todos. sai da tela e põe na lousa. Tá, então eu vou pôr na lousa para ficar fácil. Só vou abrir Tá. para mim aqui. Parece o permanente. Vou pegar o livro para ler. Cadê? Eu não estraguei nada. Olha lá, tá assim. Uma roda. É o primeiro exercício, né? Primeiro. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Então, quais são as grandezas envolvidas aqui? A quantidade de voltas, né, e os minutos.
Então, 80 voltas, ele dá 8 minutos. Você não sabe quantas voltas ele vai dar. Então, por isso que eu chamo de X, tá? Em 28 minutos. É isso que eu quero descobrir. Bom, veja lá. Se está aumentando o tempo não aumentou aqui, de 20 foi para 28, foi para 20, foi para 28. Consequentemente, o que vai acontecer com a quantidade de voltas? Também vai aumentar, né? Então, é uma grandeza diretamente proporcional, bem? Aí eu faço a regra de 3. O 80 eu multiplico por 28, e o 20 eu multiplico por x. X. Então vai ficar 20 que multiplica x de x, né? Igual 80 que multiplica 28. 80 vezes 28. Aqui não vai não, né? Aí vai ficar Professor, 20x. a tela aí você tá fazendo? Não, não. Na tela aí você tá fazendo? Porque aqui tá parado. Oi? A tela aí, que Tá você parado? montou a conta, você tá Oxe, fazendo? É peraí. porque travou. Eita, Hélio. Ah, Ah, tá. Peraí. por Peraí. isso. Peraí que eu vou apresentar de novo. Agora sim. Foi? Foi. Então, olha lá. Então, 80 voltas em 20 minutos. E 28 minutos, quantas voltas ele vai dar? Então, o tempo aqui está aumentando. De 20 aumentou para 28. Se o tempo está aumentando, consequentemente vai aumentar a quantidade de voltas, né? Aí eu faço a regra de 3. Né? Regra de 3 nada mais é multiplicação em cruz. Tá? Então, 20 vai multiplicar o x e o 80 vai multiplicar 28. Então, eu montei a expressão. 20 que multiplica o x é igual ao 80 que multiplica o 28. Então, fazendo a operação 80 vezes 28, eu vou encontrar 240. 2.240. Não é o x que eu quero descobrir? Está multiplicando, é só passar dividindo. Então, x é igual a 2.240. Acho que dá para ser. 2.240 dividido por 20. Então, 2.240 dividido por 20 dá 112 voltas. Tudo bem? Sim. E a 2, como que será que é? 2, deixa eu ver aqui. Como que tá a 2? Isso eu faço aqui também. Vamos lá. A 2 é inversamente proporcionais, né? Isso, é inversamente. Por quê? Veja lá, ó. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 8 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Concorda comigo? Que com 8 ele faz em 3. Agora, vai diminuir a quantidade de eletricistas. Se vai diminuir a quantidade de eletricistas, com certeza, o que vai acontecer com os dias? Vai aumentar, Vai aumentar. tá? Então, vamos lá? Quantos dias? Pode fazer.
Entendeu? Professor, na parte de montar que eu me confundo. E na parte que você monta, que nem você montou na primeira, 8x e é no tempo 20 e 28 minutos. Aí eu tô me confundindo pra montar só. Então vamos lá. Tá, a montagem é o principal, né? Então vou montar. Vou ler aqui e vou fazer a montagem, tá? Então, tá assim. Então, primeira coisa que você tem que achar aí. Quais são as grandezas envolvidas? O eletricista e os dias, não é? Isso. Então, eu vou pôr aqui eletricista, vou representar por E, tá? E de eletricista. E o D de dias, tá? Então, como que você faz a leitura? Olha, 8 eletricistas representar o eletricista por E e o dias por D. Então, 8 o eletricista faz a edição de uma casa em 3 dias, certo? Quantos dias, ó, quantos dias, não sei, levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, concorda comigo aqui que diminuiu a quantidade de eletricistas? Se diminuir a quantidade de eletricistas, o que vai acontecer com o dias? Vai aumentar. Então, quem que teve mudança aqui, segundo o probleminha? Quem que diminuiu? Não foi o eletricista? Sim. Sim. Não foi eletricista? Então, eu vou inverter essa razão aqui, ó. A razão era 8, ó. Na verdade, fica assim, ó. Né? A razão é 8 por 6 e 3 por x. Como foi a razão do eletricista que teve a ação segundo o problema, então é ele que eu vou inverter. Então, de baixo vai para cima, de cima vai para baixo. Vai ficar 6 por 8 igual a 3 por x. 3 por x. Tá? A regra de 3, que nada mais é que multiplicação em cruz. O 6 vai multiplicar o x e o 3 vai multiplicar o 8. Ok? Então, 6 que multiplica x é x, né? Igual o 3 que multiplica o 8. 3 vezes o 8. Tá? Aí, 6x é igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. O x vai ser igual a 24 dividido por 6. Efetuando a divisão, vai encontrar 4. 4 dias. Vocês perceberam aí, ó, que diminuiu o número de eletricistas, consequentemente, aumentou o número de dias. Ok? Agora entendi. Depois eu vou printar essa tela para vocês. Oi? Entendeu? Vamos fazer a 3? Faz a 3 para mim. Deve ser no mesmo esquema, a 3. Tá, vou tentar fazer aqui. Tá. 3 minutinhos para fazer a 3.
Só fecha o som, está dando interferência. Professor, eu fiz, deu 16 dias. Isso. Tá certo? Rosilda conseguiu? Tá certo. Tô terminando, eu tô tentando. Tá. Tá? É você que tá com a TV ligada, alguma coisa? Não, não é eu Pra mim, não. com a TV alta ligada. Eu tô aqui na sala, não tô no quarto. Foi do início. Não é eu não. Mas vocês estão ouvindo, Da né? O Valdenice. mesmo barulho que eu tô? Tá, um barulhozinho, mas dá pra ouvir. Eu tô com um fone, o barulho vem muito alto pra mim, eu não escuto. Sim. É da Valdenice o barulho. Eu tô tentando fechar o áudio dela, não tô conseguindo. Pronto, fechei. Ah, melhorou. Parou, né? Eu fechei o som dela. Agora parou. Bom, Uhum. vamos lá, na terceira, né? Tá assim. Ó, eu acho que eu vou. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Então, quais são as grandezas envolvidas aí? Os pedreiros, né, que eu vou representar pela letra P, e os dias, certo? Então, 6 pedreiros constroem o muro em 8 dias. Ok? Aí ele pergunta: quantos dias gastarão 3 pedreiros? Tá? Bom, está diminuindo o número de pedreiros. Então, a grandeza que está diminuindo aí é o pedreiro. Se está diminuindo o pedreiro, consequentemente, vai aumentar a quantidade de dias. Então, eu vou inverter. Na verdade, pessoal, eu posso inverter qualquer uma das grandezas, tá? O resultado vai sair o mesmo. Vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Mas como foi aqui que eu tenho o valor, né? Que são os pedreiros, né? Então, eu vou inverter essa grandeza aqui, pedreiros. Depois eu mostro para vocês que dá na mesma. Então, eu vou inverter essa grandeza.
Então, é 6 por 3, então vai ficar 3 por 6. Então, 3 por 6, invertido, igual a 8 por x. Tá? Aí, como é regra de 3, simples, multiplicação em cruz. O 3 vai multiplicar o x e o 8 vai multiplicar o 6. Tá? Então, 3 que multiplica x, 3x, igual 8 que multiplica o 6. 8 vezes o 6. Ok? Então, vou continuar aqui, tá? Então, vai ficar 3x igual 8 vezes 6, 48. É o x que eu quero descobrir. Vai ficar 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 vai dar 16. Tudo bem? Agora, eu falei que qualquer uma que eu inverter vai dar certo. Né? Então, só para vocês verem que se eu inverter a outra, também dá certo. Então, se eu vou inverter a outra, porque a outra também vai alterar, né? Então, veja, ó, vou manter a primeira, 6, 3. 6, 3. Aí eu vou inverter a outra. Aí vai ficar x 8, né? Olha como dá na mesma. Ó, x multiplica 3, 6 multiplica 8. 8. Não dá na mesma? Sim. Sim. Então, a ordem aí não vai importar, desde que você faça a inversão corretamente, tá? Então, se eu inverter de um lado, não posso inverter do outro. Só inverto um lado, tá bom? Ok, Pro. Então, vamos fazer mais dois que dá tempo. Faz para mim o A4 e a 5. Desculpa. A4 e a 5. 5 minutinhos para a gente corrigir e finalizar de hoje, tá? Tá bom. É agora.
Eu já terminei, tá? Tá. Peraí. Então, vamos lá. A quarta está assim. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Essa é mais simples, né? Bom, quais são as grandezas envolvidas? São os refrigerantes, né? Vou representar pela letra R. E a quantidade de horas que eu vou representar pela letra H. Então, 3.000 refrigerantes, 3.000 refrigerantes, em quantas horas? Em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Bom, aumentando a quantidade de refrigerantes, consequentemente, vai aumentar a quantidade de horas, ok? Então, regra do 3, vou calcular, né? Então vai ficar assim, 6x, ordem não importa, tá? 6x é igual, 6 sobre x, né, é igual 3.000 sobre 4.000. É uma grandeza diretamente proporcional? Sim, porque aumenta a quantidade de refrigerante, consequentemente vai aumentar a quantidade de horas. Aí eu faço a regra de 3 simples. Né? 3.000 multiplica o x é 3.000x. E o 6 que multiplica 4.000. 6 vezes 4.000. Ok? 3. Então, 3.000x é igual a 6 vezes 4.000, 24.000. Tá? É o x que eu quero descobrir, está multiplicando, é só passar dividindo. Vou pôr aqui em cima, né? Então, x é igual a 24.000 2, 3. 24.000 dividido por 3.000. Corta, corta. 24 dividido por 3, x é igual a 8 horas. Tá? 8 horas. Tudo bem? Acertou? Sim. Tá. O 5. Fazer a leitura do 5. O 5. Quatro marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Ora, está aumentando a quantidade de marceneiros, consequentemente, vai diminuir os dias. Né? Então, as grandezas envolvidas são marceneiros e os dias. Né? Bom,
4 marceneiros faz um armário em 18 dias. 9 marceneiros fará em quantos dias? Né? Então, veja lá. Quem que vai diminuir aqui? Os dias, ó. Quem que está aumentando? O número de marceneiros. Se aumenta o número de marceneiros, consequentemente vai diminuir o número de dias, então tem aí uma grandeza inversamente proporcional. Né? Quanto um aumenta, o outro diminui. Né? Então, qualquer uma que eu inverter aqui, qualquer uma que eu inverter, eu vou conseguir encontrar o resultado. Vou inverter essa daqui que é mais fácil. Né? Então, eu vou inverter a grandeza dias. Então, vai ficar x sobre 18. Igual a 4 nonos. Tá? Regrinha de 3, simples, né? Multiplicação cruz. Então, o 9 que multiplica o x e o 4 que multiplica o 18. Ok? Então, isso aqui é igual a 9x, né? 4 vezes 18. 18 vezes 4, 72, né? 72. Isso. 72. X é igual a 72 por 9. X é igual a quanto? Por coincidência, esse é o 5, né? Também deu 8, né? 72 por 9 deu 8. 8. 8 o quê? 8 dias, né? Tentei escrever dias aqui. Tudo bem? Então, eu fiz até o 5, aí são de casa para vocês até o 12. Mas é sempre desse jeitão aí, tá bom? Aí Tá bom. amanhã, no mesmo horário, a gente faz a correção dos demais. Tá ok? Tá bom. Então, boa noite para vocês e até amanhã. Tá, Tchau. boa noite. Até amanhã.